Tour de France, dia 23 de julho, segunda-feira, último dia off de descanso, antes do pelotão eles irem para as últimas etapas de montanha e depois Champs-Élysées para descobrir quem será o campeão camisa amarela Tour de France 2018. Isso não é notícia, é apenas bate-papo. Mesmo porque eu estou puto com os jornalistas, porque um dos motivos que me fez parar de assistir televisão, literalmente, TV aberta, foi um dia que eu estava tomando café da manhã no trabalho. E daí, infelizmente, uma notícia de uma criança que tinha falecido, e daí o jornalista me enfia o microfone na boca da mãe e pergunta: você vai sentir falta da criança? Naquele dia eu falei assim: não, TV não dá pra mim. Estou hoje assistindo as entrevistas Geraint Thomas, Chris Froome, Tom Dumoulin, e daí as principais perguntas para Geraint Thomas e Chris Froome em relação à desqualificação do ciclista da Sky, Gianni Moscon. Para quem não sabe, ontem, 15ª etapa, o Moscon ele foi desqualificado, foi mandado para casa porque ele agrediu um ciclista da Fortunio. Ok, quais são as perguntas dos jornalistas? Pro Geraint Thomas e pro Chris Froome. Vocês concordam com a atitude dele? Sim, a gente concorda. A gente acha que ele tem que sair dando porrada em todo mundo. Daí o outro jornalista me pergunta: a Sky vai sentir falta do Gianni Moscon nas montanhas? Não, a gente não vai sentir falta dele. Na verdade, a Sky convocou o Gianni Moscon não porque ele é importante na montanha. A gente convocou ele simplesmente porque ele não conhecia bem a França e fazer o Tour de France é uma ótima oportunidade para conhecer as montanhas. Isso é pergunta que se faça. O Gianni Moscon, primeiro, ciclista italiano da Sky. Ele é jovem, 24 anos, vai cometer os erros normais de uma pessoa que tem 24 anos. Mas além disso, ele é meio sangue quente, porque ele tem uma ficha meio suja. No passado, ele já foi, parece que acusado de derrubar um ciclista intencionalmente, algum caso de racismo com outro ciclista, então ele deve ser meio sangue quente. Mesmo assim, existem algumas perguntas que seriam mais, eu diria, mais inteligentes para se fazer. Por quê? Coincidência ou não, o ciclista que ele agrediu é um ciclista francês, de uma equipe francesa, 100% francesa, todos os ciclistas, Fortunio. Todo mundo sabe que a Sky ela está sendo extremamente criticada pela imprensa, está sendo agredida na estrada pelos torcedores franceses. Eles não são bem-vindos nem pela organização do Tour de France. Será que é coincidência ou não o Moscon ter perdido a cabeça e tentado agredir um ciclista francês de uma equipe francesa? Ou não tem absolutamente nada a ver? Foi simplesmente, sei lá, um toque de roda, uma ombrada e não tem nada a ver com França, França, França? Esse é o tipo de pergunta. Eu quero saber. Por que ele deu uma porrada no cara? Não sei. Não sei porque ninguém perguntou. Enfim, Gianni Moscon foi para casa. Eu não estou falando que a explicação dele justificaria. Nada justifica a agressão, mas pelo menos, o cara ficou enchendo meu saco, eu perdi a cabeça e... Ou não, foi alguma outra coisa, a gente não sabe porque os jornalistas, eles só perguntam se a Sky vai sentir falta, ou se a Sky concorda, ou se qual vai ser o futuro, se ele vai ser mandado embora ou não, sei lá, não tem nada a ver com isso, eu quero saber o que está acontecendo no Tour. Primeiro ponto foi esse. Segundo ponto, em relação ao Geraint Thomas e o Chris Froome. Vai ter competição entre os dois? Na minha opinião, não vai ter competição entre os dois. Na classificação geral, nós temos o Chris Froome, que está a 1 minuto e 39 do Geraint Thomas, que é uma diferença bem confortável. A questão é que o Chris Froome está a apenas 11 segundos do Dumoulin. E se essa diferença se mantiver
até o contrarrelógio, existe uma chance bem grande do Chris Froome tomar na cabeça do Mollin. Então o Chris Froome ele precisa abrir tempo do Mollin. Então em algum momento ele vai tentar fazer alguma movimentação. O Geraint Thomas ele vai contra-atacar o Chris Froome? Não. Eu acredito que não. A Sky é super organizada. Primeiro objetivo da Sky é manter a camisa amarela dentro da equipe e ganhar mais um título, porque os patrocinadores ficam felizes. Se o Geraint Thomas ganhar, não tem repercussão negativa para ninguém. A única pessoa que vai ficar relativamente frustrado talvez seja o Chris Froome. Na entrevista perguntaram para o Chris Froome: Chris Froome, se você tiver problemas na montanha, no momento decisivo, o Geraint Thomas vai te ajudar? Ele respondeu curto e grosso: não. Obviamente, lógico que não. A gente não tem um cara que ficou com a camisa amarela por coincidência, por azar ou por alguma coisa. O Geraint Thomas, ele tá muito forte. A questão é, será que o Geraint Thomas ele tem a mesma concentração, o mesmo aspecto psicológico do Chris Froome para enfrentar um dia ruim? Porque até então, o que parece é que nenhum dos três primeiros colocados, Froome, do Mollin e Geraint Thomas, nenhum dos três tiveram um dia ruim. E geralmente o ciclista vai ter pelo menos um dia ruim dentro da competição. Então a grande pergunta é saber, quando um desses três tiverem um dia ruim, se eles tiverem, o que vai acontecer? Mas eu não acho que o Chris Froome ele atacaria o Geraint Thomas para ganhar a camisa do Geraint Thomas. Eu acho que o cenário ideal da Sky, que todo mundo ficaria confortável, eles conseguirem abrir diferença do Tom Dumoulin, ficarem isolados lá em cima, Geraint Thomas e Chris Froome, daí no dia do contrarrelógio eles falam, agora cada um por si, que vençam melhor. E eu acho que não teria arrependimento e nem frustração para nenhum dos dois lados. Ok. Em relação ao Dumoulin, ele diz que ele está mais forte do que ele estava no Giro de Itália na terceira semana. Eu acredito que a Sky ela está na média 2-3 anos à frente de qualquer outra equipe em relação ao conceito preparação. Para quem acompanha o Giro, o Tour, a Volta, todas as competições que a Sky teve presente, a Sky foi a responsável por popularizar os medidores de potência, certo? Por quê? Porque eles substituíram sensação por controle, por números. Eles aprenderam a analisar os números. Não só dos ciclistas da Sky, mas também dos adversários. Então, quando um ciclista fazia um ataque, imediatamente tem um cara da equipe com um computador, com planilhas, com dados de vários ciclistas, e fala assim, vamos ver quanto tempo esse cara aguenta, quantos quilômetros faltam, quanto por hora, ou qual é a potência que ele está produzindo, para a gente descobrir em que momento que ele vai quebrar. Então os caras transformaram só aquela sensação, vai lá atrás, neutraliza por assim, calma, me dá 20 segundos, deixa eu fazer umas contas aqui, eu já te falo o que você tem que fazer. Pode parecer brincadeira, mas é assim que a Sky funciona. Eles fizeram isso, principalmente após o primeiro título do Chris Froome, todos os outros títulos, basicamente, os momentos decisivos, eles foram decididos matematicamente. Num determinado momento, eles começaram a ser extremamente bem marcados nas montanhas. E daí eles conseguiam ter uma vantagem nas montanhas, mas eles não conseguiam mais definir as provas nas montanhas, porque eles estavam sendo marcados. O que eles começaram a fazer? Chris Froome, ataque na descida, ataque no vento cruzado. Giro de Itália, um ataque solo a 70 km da chegada. Eles começaram a usar o elemento surpresa. Porque a partir do momento que você usa números, você consegue ter um cenário mais previsível, só que você se torna mais previsível. Então, nesse momento, o que eles têm? Eles têm tudo o que eles precisam para ter um cenário previsível e eles sabem ser imprevisíveis. Eles sabem agir no momento que ninguém espera. Como aconteceu nos últimos 2 títulos do Tour de France e no último título do Giro de Itália. A informação, o que o Chris Froome falou em relação ao Tom Dumoulin, ele falou assim, o Tom Dumoulin,
ele sabe usar os números, ele não se incomoda em perder alguns metros, encontrar o ritmo dele e ele sabe que ele vai buscar o grupo. To me, he seems more calculated. He understands maybe the numbers a bit more and doesn't ride necessarily on just feelings alone. He's more calculated and more planned. Então o que o Chris Froome está falando? Que ele aprendeu, ou ele sabe fazer a mesma coisa que a Sky faz. Por que eu estou falando que a Sky está 2, 3 anos à frente? Porque talvez o Dumoulin ele já tenha aprendido a trabalhar com os números. Talvez ele não tenha aprendido ainda usar o elemento surpresa, como ser imprevisível. Porque o ser imprevisível depende da equipe que você tem. Apenas uma sugestão. Foi engraçado que o Chris Froome falou, ele considerou Nairo Quintana e Vincenzo Nibali adversários do passado. Different type of rider to ride against compared to a lot of my rivals in the past. Guys like Contador, Quintana, even Nibali, for example. Ele falou literalmente. Não, porque existem alguns adversários do passado que competiam pela sensação. Nairo Quintana e Nibali. E agora nós temos o Dumoulin que sabe trabalhar com os números. Em relação, eu acho que é mais para falar sobre isso, sobre essa... primeiro sobre a desqualificação do Moscon. É uma pena para a Sky, mas sinceramente eu acho que a Sky não vai sentir muito em relação a isso. Tom Dumoulin disse que está super bem. O Tom Dumoulin infelizmente não tem a mesma equipe que a Sky tem. Eu acho difícil ele conseguir fazer alguma coisa consistente tendo uma dupla que pode neutralizá-lo. Primož Roglič, que é a grande pergunta, ele está a 2 minutos e 38 do Geraint Thomas, mas ele está em média 50 segundos do Chris Froome e Tom Dumoulin, então o cara está super forte, 50 segundos pode parecer pouco pra gente, mas para eles é muito tempo. Só para encerrar esse vídeo, naquele vídeo que eu falei sobre esse trio de bundão, não sei o que, eu deixei super claro que era um comentário de torcedor, sangue quente ali na hora. Mas uma coisa que eu acho impressionante, se nós pegarmos o último ciclista, que é o Craddock, da Education First, que é aquele cara que caiu, o cara já arrecadou mais de 100 mil dólares para reformar o velódromo do Texas. Para quem não sabe, ele caiu, acho que na primeira, segunda etapa, e ele disse que ele pagaria 100 dólares do bolso dele para cada etapa que ele terminasse, e ele pediu, né, para as pessoas, assim, quem que faz a mesma coisa para doar esse dinheiro para a reforma do velódromo? Meu, todo mundo entrou na luta lá, o cara tá incrível, tá na prova ainda, ele é o último colocado para voltar. Ele está a 2 horas e 54 do primeiro colocado, que é o Geraint Thomas. Só que os caras já pedalaram 2.550 quilômetros. Ou seja, após 2.500 quilômetros, o cara está apenas 2 horas e pouco atrás. Se nós formos dirigir carro, 50 carros, vamos fazer um percurso de 2.500 quilômetros, provavelmente a diferença vai ser maior do que 2 horas e pouco. Como que os caras na bike, após 15 etapas, a diferença do primeiro para o último é apenas 2 horas e 50? É incrível. Os caras são muito bons. Tour de France, amanhã, etapa super nervosa, vai ter resumo, é claro. Foi só um bate-papo. Qual o comentário de vocês aí? Tchau!